Israel, o relógio de Deus. Israel é uma prova da existência de Deus. O tema número 1 das profecias bíblicas é o nascimento e o retorno de Jesus Cristo. O tema número 2 é a história de Israel, passado, presente e futuro. No século XVII, Frederico II, rei da Rússia, desafiou seu conselheiro espiritual. Dá-me uma prova da existência de Deus? Seu conselheiro respondeu sem hesitar: os judeus, majestade. Todas as profecias relacionadas a Israel têm se cumprido na história, e todas as pessoas e nações que tentaram impedir o cumprimento dessas profecias foram destruídas. A nação de Israel é o povo judeu. São um enigma para este mundo. Sua existência desafia a lógica humana. Sua preservação contradiz todas as tendências da história. Mas por que Israel? Israel foi uma nação que Deus escolheu desde Abraão, fazendo a promessa a Abraão, dizendo: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Ainda mandou que ele olhasse para as estrelas do céu e disse: vê se você conta as estrelas do céu. Ele disse: ah, Senhor, não consigo contar. Ele disse: vai ser muito maior a tua geração. Então, na nação de Israel, aí ajuntou-se nações, povos, tribos e línguas. Sabe por quê? Porque o Messias veio para salvar Israel, para a nação de Israel. Mas Israel rejeitou, crucificando o Filho de Deus. E então foi dada a chance para os gentios, que somos nós. Israel rejeitou, nós abraçamos como sendo gentios. Mais alguma coisinha, eu vou mostrar mais alguma coisa. Qual o propósito de Deus ao criar o homem? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, verso 26. Quando Deus fez o homem, ele queria filhos com a sua imagem e a sua natureza, a sua vida. Deus queria uma grande família que expressasse na terra a sua glória e a sua majestade. Em um documentário da Igreja Católica, eu entrei nesse site da Igreja Católica e vejo o que aconteceu no documentário, o que eles falam aqui nesse documentário. Brancos. Deus está prestes a punir o mundo por seus crimes, por meio de guerras, fome e perseguição à Igreja e ao Santo Padre. Aí está, mais um documentário. Vai ter mais na frente um pouco. Continuando no documentário, eles dizem, aqui menciona que o fim está próximo a ser uma catástrofe geral. Isto começará, por certo, com certeza, começará pelo país da Europa e Ásia. Então vejamos o que acontece aqui. Para evitar isso, venho pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração. A Rússia espalhará seus erros por todo o mundo, o que levará a guerras e perseguições contra a Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito pelo que sofrer e várias nações serão aniquiladas. Várias nações serão aniquiladas. Isso prova que o fim dos tempos está próximo, estamos chegando ao final, os últimos momentos da humanidade na Terra. Vejamos o seguinte, como Israel mostrei no começo, Israel é o relógio de Deus. Vamos seguir um pouquinho o
que ontem nós mostramos, no vídeo de ontem, nós mostramos um pouquinho sobre o começo lá, que nós devemos ter uma visão mais completa dos acontecimentos, que quanto mais longe nós estivermos dos acontecimentos, mais nós vamos ficar longe do que a palavra de Deus nos ensina. No vídeo anterior, nós mostramos essa imagem aqui, Israel, o relógio profético de Deus. Mostramos essa imagem e paramos aqui. Agora vejamos aqui. Deus sempre revelou aos homens. Deus sempre se revelou aos homens. Pessoalmente, falando um com o outro, o homem falando com o homem, por meios de discurso e dilúvio, e divino, discurso divino. Eventos catastróficos, históricos e catastróficos, como foi no caso de a Arca de Noé, como foi o caso do Titanic, e pela palavra, que Deus revela a nós pela Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que quando nós nos convertemos a Cristo, Ele nos abraça. Aqui. Então, por analógica, através das fotos dos acontecimentos. E a encarnação, que é o Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, e por intermédio do Espírito Santo. A encarnação, está aí. Então, agora aqui, você sabia que 20% da Bíblia é de natureza profética? Vejamos, há mais de 500 mil profecias, 500 das 1000 profecias bíblicas foram cumpridas, literalmente. Profecia é a história escrita com antecedência. Então, cabe a nós estar examinando as Escrituras para nós ver o fim dos tempos, porque nós estamos nos últimos minutos do relógio de Deus. Temos falado que o mundo, que a humanidade está chegando ao fim e que nós devemos nos aproximar. Você viu que no site da Igreja Católica está prevendo o fim da humanidade, o fim de todas as coisas. E aqui está. Há mais de 300 profecias sobre quem? Sobre Jesus. Nasceria da Virgem Maria, está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 7, o verso 14, e Mateus, capítulo 1, verso 21 a 23. Nasceria em Belém, está escrito no livro de Miqueias, capítulo 5, verso 2, em Mateus 2 e o verso 1. Iria fazer milagres, Isaías 35 e o verso 5 e 6, e Mateus 9 e o verso 35. Pregaria as boas novas, Isaías 61, o verso 1 e 2, e Lucas capítulo 4, o verso 14 a 21. Teria morte dolorosa e humilhante, Salmo 22 e Isaías 53 e Mateus 27. Suas mãos e pés seriam perfurados, Salmo 22, o verso 16 e Mateus capítulo 27. Lançariam sorte sobre as suas vestes, Salmo 22, o verso 18 e Jó capítulo 19, João, capítulo 19 e o verso 23 a 24. Nenhum dos seus ossos seriam quebrados, Salmo 34, verso 20, e João 19, 32 e o verso 36. E a Bíblia nos adverte: ficai vós apercebido, porque numa hora em que não penseis, virá repentina destruição. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. No livro de primeira epístola de João está escrito
que, filhinhos, esta é a última hora. E Jesus, quando estava no templo, nós vamos mostrar mais na frente no vídeo, eu vou dividir o vídeo em várias partes para não ficar muito grande, mas na frente nós vamos ver quando o templo de Herodes foi destruído, quando foi destruído Jerusalém, quando foi destruído várias partes. Então, quando o governador, quando o imperador Nero, que pôs fogo na cidade de Roma e de Roma e culpou os cristãos, os crentes. E quando culpou os crentes, jurou ainda mais que haveria vingança. Ele amarrava os crentes num poste e punha fogo para dizer que, e dizendo ainda, fazendo crítica ainda, que era para iluminar a cidade. Então, matou milhares de cristãos nesta época. Tudo é cumprimento das Escrituras Sagradas. E nós estamos agora nos últimos minutos. Deus dará fim, você viu no primeiro vídeo que eu pus, da Igreja Católica, que Deus está pronto para recolher a igreja dele, porque ele vai vir arrebatar aqueles que estiverem de acordo com as Escrituras Sagradas. E aos que não tiverem, vai ficar aqui, porque na primeira vinda ele não colocará os pés no solo. A Bíblia diz assim, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e ajuntaremos com eles nos ares. E aí estaremos com o Senhor durante 1000 anos. Enquanto isto, essa terra aqui entrará numa grande tribulação, numa grande catástrofe que jamais vista em toda a história da humanidade. Vai vir a praga de gafanhoto, vai vir a praga das trevas, vai vir a praga de saraivada, vai vir o calor imenso, vai vir muitas pragas. Então são 7 selos a serem abertos e 7 pragas que vão vir e a abertura das 7 taças, onde a grande parte da humanidade vão morrer por causa dessas pragas. E muitas outras que não vão morrer, vão sofrer demais. Vai vir a praga de gafanhotos e vai chover pedra de saraiva, de raios cair do céu, no peso de 35 quilos na cabeça das pessoas, e as pessoas não vão morrer, vão desejar a morte e a morte fugirá deles. Então eu vou terminar o vídeo aqui e no próximo episódio nós vamos mostrar mais coisas sobre o tempo do fim e o que vai, isto são as coisas que vai acontecer. Não estou assombrando ninguém, nem estou pregando religião de ninguém. Estou ensinando, arrependei-vos porque é chegado o tempo do fim. E não haverá poupança, não vai poupar ninguém. Todos sofrerão os danos das catástrofes finais. Prepara porque virá coisa. Arrependa enquanto é tempo e venha para Jesus enquanto é tempo, porque o fim é chegado agora. Se você gostar, todo dia estaremos postando mais um vídeo aqui, mais uma explicação. O meu desejo não é obter canal, não. O meu desejo é anunciar a palavra de Deus, anunciar o tempo do fim, anunciar as coisas de Deus sem nenhum ganho, sem nenhum interesse em nada. Somente de divulgar a palavra de Deus. Então, se você gostou, você clica em gostei, pode se inscrever conosco e todo dia pode procurar mais um vídeo que vai estar posto aqui. Fiquem com Deus.